pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao 22º Encontro do Vocacional Literatura Sul 3 2020. Vamos ao nosso poema de abertura e prestem atenção, porque esse é outro daqueles poemas que vão seguir de base para a discussão de todo o encontro do dia. Eu urrava nos poderes da justiça, meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só seguiria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho. Meus colegas me chamariam cu de ferro e me fariam perguntas. Por que navio boia? Por que prega funda? Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso. Eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos retinem e tingem-se de verde. Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos. Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. Bom, esse poeta aí, o Roberto Piva, já foi comentado no nosso episódio anterior, então quem tiver curiosidade a respeito de quem ele é e de aspectos gerais da obra piviana, dê uma olhadinha no encontro 21. E o que nos interessa desse poema do Roberto Piva para a discussão de hoje? Eu escolhi como tema a gente conversar a respeito da ideia de beleza em poesia. De cara, a gente já tem um estranhamento aí, né? Como beleza, se o poema do Piva é tão pesado, né? E esse nem é o mais pesado dos poemas do Piva, com certeza. Vejam vocês, esse poema é um poema consagrado pela história da literatura brasileira. É um dos poemas presentes na seleção do Ítalo Morricone, que é um grande crítico brasileiro, do que ele considera os 100 melhores poemas de todos os tempos escritos no Brasil. E, no entanto, é um poema que é considerado belo de uma maneira estranha, né? Porque, dependendo do conceito de beleza que se aplique, não tem nada ali que remeta, né, a essa ideia de belo, como geralmente as pessoas pensam que o belo seja, né? Muito bem, na história da literatura, então, e sobretudo da poesia, né, ocidental, a gente tem aí dois momentos muito distintos, que, claro, tem as suas muitas variações e as suas belíssimas e raras exceções. A gente pode dividir, então, de certa forma, bem grosseira, a história da beleza na poesia até o século XIX e depois do século XIX. Até o século XIX, o que a gente tem aí, então? A gente tem essa ideia do belo como aquilo que revela o que o ser humano tem de mais sublime, né? O que o ser humano tem de mais virtuoso. É por isso que se louva em todo o decorrer da história da poesia até esse período, como eu falei, o século XIX, o amor, os grandes heróis, os grandes temas, né? Aquilo que faz com que o espírito humano se eleve. No século XIX, no entanto, a gente tem um movimento literário, e aqui eu vou falar rapidinho, para a gente não transformar o encontro em aula de história da literatura.
chamado ultrarromantismo. E no ultrarromantismo, essa ideia de beleza que vinha sendo aceita até então, ela começa a sofrer profundas mudanças. Muito bem, e o que o ultrarromantismo faz então de tão inovador aí a respeito da ideia de beleza? O ultrarromantismo começa a ver beleza não naquilo que é sublime, que eleva o espírito humano e que é virtuoso, né? Mas naquilo que demonstra o outro lado das intensidades de existir. Os ultrarromânticos vão começar então a enxergar beleza em ideias como a morte, como a própria finitude do corpo e da vida, na ideia não do amor como elevação, né, da condição humana, mas sim da perda, né, do fracasso como experiências maiores. Logo em seguida, então, a ultrarromantismo, ainda no finalzinho do século XIX, um pouquinho antes aí do início do século XX, a gente tem um outro movimento muito importante para a história da poesia, que é o simbolismo. No simbolismo, essas ideias já defendidas anteriormente aí pelos ultrarromânticos vão chegar ao seu máximo, né? Vão chegar ao paroxismo. Eu vou ler com vocês, então, dois textos muito famosos de autores simbolistas franceses, que são considerados aí patronos, digamos assim, né, dessa nova ideia de beleza advinda aí do século XIX e que mexe, né, com os nossos conceitos do que é belo em poesia até hoje. Antes, se me lembro bem, minha vida era um festim em que se abriam todos os corações, todos os vinhos corriam. Uma noite, fiz a beleza sentar no meu colo e achei amarga, injuriei, me preveni contra a justiça. Fugi, ó bruxas, ó miséria, ó ódio, a vós meu tesouro foi entregue. Conseguir fazer desaparecer no meu espírito toda a esperança humana. Para estipar qualquer alegria, dava o salto mudo do animal feroz. Chamei o pelotão para, morrendo, morder a coronha dos fuzis. Chamei os torturadores para me afogarem com areia, sangue. A desgraça foi meu Deus. Me estendi na lama, fui me secar no ar do crime. Preguei peças à loucura, e a primavera me trouxe o riso horrível do idiota. Bom, esse primeiro poeta aí foi o Rimbaud. O Rimbaud tem, dentre outras importâncias para a história da literatura e da poesia mundial, o fato de ter sido um dos primeiros autores aí a se dedicarem ao poema em prosa, né? Notem que parece prosa na forma, né? Porém, no ritmo e no conteúdo é muito poético, é muito poesia. Além disso, o Rimbaud é muito conhecido também pelas extravagâncias, né, da sua biografia e por ter sido um autor muito jovem, né, muito incomum nesse sentido, né? Com 17 anos ele publicou o primeiro livro e mudou a história da poesia para sempre. Notem que esse poema do Rimbaud, na verdade, é quase que um tratado, né, a respeito da ideia de beleza defendida aí por esse novo tipo de autor, né? Quando ele diz que coloca a beleza no colo e de certa maneira sente o enjoo ali, né? É disso que ele está falando, né? Dessa outra maneira de enxergar as coisas a partir então desses dois grandes movimentos, né? O ultrarromantismo e o simbolismo. Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos, numa bela manhã radiante, na curva de um atalho entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. As pernas para cima, com a mulher lasciva, a transpirar miasmas e humores. Eis que as abria desleixada e repulsiva, o ventre prenhe de livores. Ardia o sol naquela pútrida torpeza, como a cozela em rubra pira,
e para o cêntuplo volver a natureza, tudo o que ali ela reunira. E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça, como uma flor a se entreabrir. O fedor era tal que quase sobre a relva escassa chegaste a sucumbir. Zumbiam moscas sobre o ventre e em alvoroço. Dali saíam negros bandos de larvas a escorrer como um líquido grosso por entre esses trapos nefandos. E tudo isso ia e vinha ao modo de uma vaga que esguichava a borbulhar, como se o corpo a estremecer de forma vaga vivesse a se multiplicar. E esse mundo emitia uma bulha esquisita, como vento ou água corrente, ou grãos que em rítmica cadência alguém agita e a joeira deixa novamente. As formas fluíam como um sonho além da vista, um frouxo esboço em agonia, sobre a tela esquecida e que conclui o artista apenas de memória um dia. Pois há de ser como essa coisa apodrecida, essa medonha corrupção, estrela de meus olhos, sol da minha vida, tu, meu anjo e minha paixão. Sim, tal serás um dia, ó deusa da beleza, após a bênção derradeira, quando sob a erva e as florações da natureza tornares enfim a poeira. Então, querida, dize à carne que se arruína, ao verme que te beija o rosto, que eu preservarei a forma e a substância divina do meu amor já decomposto. Bom, esse segundo poema, então, muito pesado. Esse poema é do Baudelaire. Baudelaire é um poeta, na verdade, anterior ao século XIX, ao movimento simbolista, né? Mas como ele é um autor fora da curva, ele não se encaixa em nenhuma escola literária possível, né? Ele é tido como um antecessor aí do simbolismo, antes mesmo do simbolismo vir à tona. E o que o Baudelaire faz aí nesse poema extraordinário? O Baudelaire começa, né, como um poema tipicamente parnasiano, que é um outro movimento ali do século XIX, né, todo certinho, bonitinho, falando da sua amada, e de repente, entre todas as comparações possíveis a se fazer com a sua amada, ele a compara com um corpo que a gente não sabe muito bem o que é ali, mas em putrefação, né? Possivelmente um animal morto no meio da rua. Enfim, gente, se isso é chocante hoje em dia, imagine há 2 séculos atrás, né? 1 século e meio atrás, aí, quando isso foi publicado pela primeira vez. Bom, os exemplos são muitos, a gente poderia ficar aqui falando de bastante gente, mas não convém, né, para o espaço que a gente tem. Mas quem quiser dicas aí, manda mensagem que eu tenho uma lista bem grande aí de poetas que veem a beleza por outro viés. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem ainda vivos o Celso de Alencar, o Glauco Matoso, né? O Glauco Matoso a gente já leu aqui, o Celso de Alencar ainda não. Que são poetas herdeiros aí dessa tradição, né? E mundo afora tem bastante gente também publicando e pensando poesia dessa maneira. Bom, o exercício de hoje então é mais reflexivo, né? Eu queria que vocês pensassem aí e me escrevessem, de preferência em forma de poesia ou qualquer outro tipo de texto literário, o que é a beleza para vocês. Vou repetir de novo. Envio de mensagens pelo chat do vídeo, e-mail, Instagram e WhatsApp, quem já está no grupo do WhatsApp. Quem não está, não tem problema, tá? Pode participar do mesmo jeito, os encontros são interdependentes, mas também podem ser vistos separadamente. Dessa vez é só, uma boa semana a todos e todas, e a gente se encontra na semana que vem.